Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está conseguindo assistir esse vídeo, tá? Mas meu nome é Jéssica Viana, como vocês já sabem, e a gente hoje vai aprender, né, mais um pouquinho sobre trigonometria. Nos outros vídeos a gente falou sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo e sobre seno, cosseno e tangente. Agora a gente vai falar sobre essas relações trigonométricas e outras na circunferência. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria abordar com vocês algumas situações que são básicas. Por exemplo, o arco da circunferência, ângulo central, unidades de medida, que é a parte mais básica de circunferência, para depois a gente entrar nas razões trigonométricas na circunferência, tá bom? Então eu vou tentar ser breve, direta, de uma forma que vocês entendam o conteúdo, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, como vocês já sabem. Aí, ó, vamos entrar logo aqui e começar. Vocês conseguem ver que eu tenho aqui uma circunferência, né? O centro da minha circunferência eu vou chamar de O, tá? Vou marcar aqui o centro da minha circunferência no olhômetro mesmo. Vou tomar dois pontos da minha circunferência, o ponto A e o ponto B aqui, tá? Vamos colocar os nomes. O centro é A, O, e o ponto é A e B. Quando eu traço o raio da circunferência, que eu ligo o ponto O até o ponto A, que é o centro, e depois até o ponto B, eu formo dois arcos. O arco AB. Arco AB, eu represento assim, ó, arco AB. Sendo que eu tenho o arco AB, que é o maior, que vai do ponto A até o ponto B aqui por fora, e tem um menorzinho, ó, o ponto A até o ponto B. Deixa eu falar para vocês, toda vez que a gente está trabalhando com arco, a gente sempre trabalha com o menor, tá? E esse arco AB forma um ângulo, que é o ângulo O, aqui o ângulo central. Então, ó, eu tenho o ângulo AOB formando o ângulo central. E eu escrevo desse jeitinho aqui, tá? Eu tenho o arco AB, que é essa parte aqui, tá? E tenho o ângulo central, que é o ângulo O, formado pelo arco AB. Até aí tudo bem, né? Como vocês podem observar, eu tenho outras duas circunferências e uma está escrita na outra, tá? Aí eu vou tentar dar um zoom aqui para aumentar para vocês a imagem, para ficar melhor a visualização. Antes de começar a explicar sobre essas duas circunferências, uma que está escrita na outra aqui, eu queria falar duas coisas muito importantes para vocês, que é sobre a medida desse arco, tá? Que a medida do arco é diferente do comprimento, tá? Comprimento é uma medida linear, como a gente viu na geometria plana, tá? Vocês já trabalharam com geometria plana e toda vez que eu falo de comprimento é uma medida linear. E toda vez que eu falo a medida do arco, significa que eu estou falando sobre a medida central, tá? Desse ângulo aí. Então, professora, eu não entendi nada até agora. Vamos colocar isso aqui no papel para ver como é que fica? Eu tenho aqui, ó, a parte central, o ponto central aqui, né? O centro da minha circunferência. Deixa eu colocar aqui mais grossinho aqui para vocês conseguirem observar melhor. E eu vou tomar dois pontos novamente. Esse ponto aqui, o ponto A e o ponto B. E o ponto A' e o ponto B'. Eu acho que eu tentei ser reto aqui para não ficar troncho. Eu tenho A' e tenho B' e tenho o ponto A e o ponto B, tá? Como vocês podem observar, quando eu traçar aqui o raio dessa circunferência, ó, quando eu ligar o centro da circunferência a esses pontos aqui, A' e A, B' e A, eu tenho aqui o centro dela, eu vou formar dois arcos. Esse arco aqui, ó, o arco AB, A' e B' e o AB, ó, A', B' e AB, tá? O que eu quero que vocês observem? Quando eu falar assim, ó, medida do arco, significa que esse arco aqui está formando esse ângulo aqui, ó. E eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Então,
esse arco é igual à medida do ângulo central aqui, ó, gente. É igual. Se eu tenho a linha B', ele vai ser igual a alfa. E eu tenho um AB, ele também vai ser igual a alfa. Isso não é uma medida linear, ou seja, se eu esticar aqui esse arco, essa linha aqui, se eu esticar, eu vou ter o comprimento e não a medida. Então, vamos relembrar. Toda vez que eu falar sobre medida do arco, eu estou falando sobre a medida do ângulo central. E eles são iguais, tá certo? A linha, B' e A e B. Agora, se eu pegar essas duas linhas aqui e esticar, obviamente você consegue perceber que ele não vai ter o mesmo comprimento. Então, comprimento é totalmente diferente de medida. Comprimento é sempre uma medida linear, tá bom? E quando eu falar medida do arco, eu estou falando sobre a medida do ângulo central, que independente vai ser igual sempre, ó, esse ângulo aqui que está sendo formado por A' e B' e por AB é igual sempre, tá? Aí eu coloquei aqui alfa, tá bom? Não esquece, medida, ângulo central e comprimento é uma medida linear, tá bom? Não esquece dessa informação porque é super importante para você não confundir. Vamos aqui agora para a segunda parte, que é as unidades de medida. Ó, essa circunferência ela vai ter 360 graus. E é muito importante você saber sobre os submúltiplos do grau, tá? Toda vez aqui, deixa eu colocar aqui o centro da minha circunferência. Deixa eu colocar aqui, eu vou chamar de O. Quando eu separo aqui, ó, esse arco, tá? E eu formo aqui o raio dele, no total eu vou ter 360 graus, tá bom? Aí eu vou até colocar aqui para vocês observarem isso. É como se eu tivesse 1 grau aqui, vamos supor, né? 1 grau. E quando eu somar todos os outros, ele tem que dar igual a 360 graus, que é uma circunferência completa aqui, tá bom, gente? Mas aí eu tenho os submúltiplos. Submúltiplos é o seguinte. Imagina que eu tenho esse 1 grau e eu dividi ele em 60 partes. Então, ó, 1 grau equivale a 60 minutos, tá bom? 1 grau é 60 minutos. É como se eu tivesse recortado essa partezinha aqui de 1 grau e dividisse essa parte em submúltiplos, ou seja, em mais 60 partes. Então, essas 60 partes eu digo que são 60 minutos. Não é tempo não, tá, gente? É só os submúltiplos de grau, que é uma das unidades de medida dessa minha circunferência. Aí, imagina que desse 1 minuto, eu vou repartir mais em 60 partes. Então, 1 minuto equivaler a 60 segundos, tá bom? Minuto, 1 tracinho, segundos, 2 tracinhos, tá? Isso é muito importante você saber sobre submúltiplos do grau. Vamos agora saber da outra unidade de medida, que é radiano. Gente, ó, isso aqui, essas duas unidades de medida, vai ter uma relaçãozinha e a gente vai ver daqui a pouco qual é a relação de graus e radiano, tá bom? Espera aí um pouquinho que daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando. Eu sei que 1 radiano... Como assim, professora? O que é 1 radiano? Como vocês sabem, o comprimento da circunferência, o comprimento dela, o comprimento da circunferência é 2π raio. 2π vezes o raio, tá? E eu falo que essa medida do arco é 1 radiano quando acontece isso aqui, ó. Preste atenção, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui o centro da minha circunferência, tá? E eu tenho aqui o raio dela, tá bom? O raio da minha circunferência. Aqui vai ser o centro. Imagina que eu tenho aqui, ó, um raio. O raio aqui, ele é igual a esse arco daqui, ó. Toda vez que isso acontecer, ou seja, 1 radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio. Toda vez que esse comprimento for igual ao raio, eu digo que isso aqui vale 1 radiano, tá bom?
Professora, dá um exemplo aí. Imagina que eu tenho um raio e esse raio é igual a 3 centímetros. E esse comprimento, ó, o comprimento aqui desse meu arco é igual ao raio. Então, toda vez que se ele for 3 também, significa dizer que eu tenho 1 radiano. Não esquece dessa informação. Ó. 1 radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio, tá? Não esquece dessa informação porque é muito importante. Aí vocês podem estar agora me perguntando, professora, qual é a informação que é equivalente aqui de graus e radianos, que é tão importante assim, já que elas são as unidades de medida aqui da minha circunferência. Ó, preste atenção. Tu percebes aqui que eu tenho o comprimento da circunferência e esse comprimento é 2π raio. Ou seja, eu posso dizer que é 2π radianos aqui, tá? 2π radianos. Considerando que o raio, né, vai ser igual ao comprimento da circunferência, que é igual a 1 radiano, tá bom? E se ele é 2π radianos, eu sei que 2π radianos é igual a 360 graus. Porque uma volta completa aqui em graus não é 360 graus? Então, 2π radianos é igual, equivale a 360 graus, tá? Essa informação aqui é muito importante. Ela vai ter uma relação de graus e radianos. Toda vez que eu pedir a medida de alguma coisa, você vai ter que fazer essa transformação aqui. Aí, eu vou colocar uma tabelinha aqui rapidinho para vocês conseguirem absorver e entenderem o que eu estou falando, tá? Qual é a correlação? Imagina que eu tenho aqui radianos, né? E eu tenho aqui graus, tá bom? Graus e radianos. Se eu tenho aqui, ó, 2π em graus é 360 graus. Se eu tenho a metade, que é π, eu vou ter quantos graus agora? 360 dividido por 2, que é a metade aqui, né? Vai dar 180 graus. Se eu tenho agora π sobre 2, ó, π sobre 2 é 180 dividido por 2, que dá igual a 90 graus, tá bom? E aí você pode ir subdividindo esses valores, tá? Eu tenho agora π sobre 3, vai ser 180, que é π, ó, dividido por 3, tá? Que dá igual a 60 graus. E você pode subdividir novamente, ó, π sobre 4, vai ser π, que é 180 graus, dividido por 4, que dá igual a 45 graus. E assim você vai fazendo, ó, de π sobre 6. π sobre 6 vai ser 180, tá vendo aqui, dividido por 6. Ou seja, aqui dá quanto, gente? 180 dividido por 6 vai dar 30 graus. Deixa eu colocar já o resultado aqui. Então, vamos explicar melhorzinho aqui, ó. Eu tenho essa correlação de radianos em graus, que são as duas unidades de medidas que eu utilizo na minha circunferência. Se eu sei que uma volta completa em radianos é 2π, isso equivale a 360 graus, ó. Se eu tenho π não é a metade de 2π, ou seja, eu vou ter 180. Aí a gente sempre utiliza essa equivalência aqui para fazer os outros, tá? Se π é 180 graus, π sobre 2 vai ser quanto? Π sobre 2 não é 180 dividido por 2, que dá igual a quanto? A 90 graus. Eu vou colocar aqui, até aqui o valor do lado. 180 dividido por 2, que é 90 graus, tá? Eu tenho aqui π sobre 3, ou seja, 180 dividido por 3, que dá igual a 60 graus, tá bom? Eu tenho π sobre 4, ou seja, 180, dividido por 4, que dá igual a 45 graus. Π sobre 6, 180, dividido por 6, que dá igual a 30 graus. Não esqueçam dessa relaçãozinha aqui não, tá? Se você esquecer, só lembra, ó, π é 180 graus, tá bom? Ok, né, gente? Eu acho que aqui foi tudo ok. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Separei aqui algumas questões. São 3 questões e são bem tranquilas de responder também, tá?
Eu tenho aqui 60 graus e eu quero expressar 60 graus em radianos. Eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar daquela relaçãozinha lá, ó. 60 graus. Você já pode observar que se é 60 graus, eu já sei que vai ser π sobre 3. Mas você pode fazer uma regrinha de 3. Ó. Se você sabe que π é 180, ó, não esquece disso. Se π é 180, 60 graus. Vai ser quanto em radianos? Eu faço o meio pelos extremos, ó. 180 sobre vezes x, né? 180 vezes x dá 180x igual a 60 vezes π, que dá 60π. X é igual a 60π sobre 180. Cortando aqui os zeros e simplificando, ó, 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, vai ser, ó, 6 dividido por 6 dá 1, que é o próprio π. 1 vezes π dá π. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, a gente já sabe que 60 graus em radiano vai ser π sobre 3. Ó, π sobre 3. Que é o que a gente observou aqui, né, gente? Ó, 60 graus é π sobre 3, tá bom? Ah, professora, mas lá não tem 210 graus. Eu coloquei de propósito. Tá vendo aqui que eu não tenho 210? Então, vamos encontrar, ó, utilizando novamente essa relação aqui, que π é 180 graus. Π em radianos é 180 graus. Então, vamos lá. Se π é 180 graus, tá? 210 graus vai ser quanto? Em radiano. Mesma coisinha, faço meio pelos extremos. 180 vezes x dá 180x. E 210 vezes π vai dar 210π. Ok? Vamos aqui, ó. X é igual a 210π dividido por 180. Fácil, professora. Eu vou cortar o zero com o zero. E vou simplificar. Ó. 21 eu vou dividir por 3. E 18 eu também vou dividir por 3, tá? Isso aqui vai ficar como, gente? X é igual a 21 dividido por 3 dá 7. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, 210 graus em radianos vai ser 7π sobre 6, tá bom? Ah, professora, mas agora eu tenho aqui, ó, 10π sobre 9 e eu quero transformar para radianos. Facinho, gente, porque você sabe que π é 180 graus, como a gente acabou de ver aqui, tá? Então, ó, se eu tenho 10π sobre 9, eu vou substituir o meu π por 180. Vai ficar 10 vezes 180 dividido por 9, tá? Eu posso simplificar aqui, ó, rapidinho. 180 dividido por 9, 18 dividido por 9 dá 2, mas eu tenho 0, então vai ser 20 aqui, tá? 10 vezes 20 vai dar 200 graus. Então, 10π sobre 9 em radianos para grau, vai ser igual a 200 graus. Mesma coisa aqui, ó, π sobre 20. Π sobre 20 é mais fácil ainda. Que só é pegar 180 e dividir por 20. Corto aqui o zero, 18 dividido por 2 dá igual a 9 graus. Então, eu sei que aqui, ó, 210 graus em radianos é 7π sobre 6. 10π sobre 9 vai dar 200 graus. E π sobre 20 vai dar igual a 9 graus. Tá bom? Aí eu trouxe mais duas questões. Sendo que antes de explicar essa questão, eu quero pegar aqui uma circunferência para vocês para explicar uma coisa bem importante. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem uma relaçãozinha, uma formulazinha que é bem simples, que diz o seguinte. Eu tenho aqui, né, como vocês sabem, o meu ponto central, tá? E eu tenho aqui, ó, dois pontos que formam um arco, tá bom? Vocês sabem que essa parte aqui, entre esses dois pontos, que eu vou chamar de AB, eu vou ter o meu comprimento. Comprimento é o que mesmo, gente? Ó, eu vou até colocar aqui L, que é o comprimento, tá bom? Que é a medida linear, tá? Tá bom? Não esquece disso. Eu vou ter aqui o meu alfa,
que é igual ao ângulo central. Não esquece dessas informações porque são muito importantes. E eu tenho aqui o meu R, que é o raio da circunferência. Aí eu vou colocar até aqui para vocês, raio da circunferência. Anote isso aí porque é importante, tá? Raio da circunferência. E a formulazinha que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, que é bem importante. Alfa, que é o meu ângulo central, a medida, né, desse ângulo central, ele vai ser igual ao comprimento dividido pelo raio, tá? Não esquece disso. Alfa é igual ao comprimento, que é a medida linear, ou seja, do ponto A até o ponto B, é igual, dividido pelo raio, tá? Esse ângulo daqui vai ser igual ao comprimento dividido pelo raio. Não esquece dessa informação. Esse valor aqui de alfa é a medida do arco, no caso, em radianos. Não esquece. Se ele te der essa informação desse ângulo aqui em graus, tu vai ter que transformar ele para radianos, tá? E é o que vai acontecer aqui em uma dessas duas questões, daqui a pouco, que vocês vão conseguir observar. Em uma circunferência de 32, aí vamos responder essa questão aqui, tá, gente? Em uma circunferência de 32 centímetros de diâmetro, aí você já sabe que se essa circunferência tem 32 centímetros de diâmetro, o raio vai ser a metade disso aqui. Deixa eu pegar aqui uma circunferência para vocês observarem o que eu estou falando, tá? Eu tenho aqui, ó, uma circunferência, tá? E ele disse que essa circunferência, ó, deixa eu colocar aqui, e eu aumento um pouquinho para vocês. Ó, muito bem. Em uma circunferência de 32 centímetros de diâmetro, aí eu tenho um diâmetro, então eu sei que o raio dessa circunferência é a metade de 32, ou seja, 16 centímetros. Eu tenho aqui 16 centímetros, que é a metade. Marca-se um arco AB de 8 centímetros de comprimento. Então, eu tenho um arco aqui, ó, AB, e esse valor de L aqui, o L, é igual a 8 centímetros de comprimento. Não esquece, ó, medida é diferente de comprimento. Comprimento é uma medida linear, tá bom? Que foi o que eu coloquei aqui. Ele quer saber qual é a medida desse arco em radianos. Qual será a medida desse arco em radianos? O que é que ele quer encontrar? Ó, gente, ele quer encontrar o valor de alfa, tá? Então, eu sei que alfa é igual ao comprimento dividido pelo raio. Então, vamos lá fazer, ó. Alfa é igual ao comprimento dividido pelo raio. O raio é 16, ó. Então, vai ser 8 sobre 16, porque o valor de L é 8 e o valor do raio é 16. A gente sabe que isso aqui, ó, simplificando isso aqui por 8 e esse aqui por 8, eu vou ter 1 sobre 2. Ou seja, alfa é igual a 0,5 radianos, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ele perguntou em radianos. Se ele perguntasse o valor dessa medida em graus, eu teria que transformar 0,5 radianos em graus. Mas que não vai ser o caso, porque ele pediu aqui a medida em radianos, tá bom? Ok, né, gente? Foi facinho. Vamos fazer essa outra questão aqui utilizando essa mesma fórmula aqui, tá? O pêndulo de um relógio tem comprimento, ó, esse comprimento é 0,5 e executa o movimento de A até B. Então, se é 30 graus esse lado aqui, completando esse outro grau aqui, sabendo que são valores iguais, eu vou ter mais 30. Então, eu já sei que o alfa é igual a 60 graus, tá bom? E ele disse que o comprimento do pêndulo não é o comprimento do arco, tá? O comprimento do pêndulo daqui para cá, ó, desse pêndulo aqui, é 0,5 metros. 0,5 metros. E executa o movimento de A para B indicado na figura. Eu tenho um pêndulo aqui, ele está suspenso, ele faz esse movimento aqui, tá? Ele vai de A até B. Determine o comprimento do arco AB,
que a extremidade do pêndulo descreve. Então, ele quer saber exatamente o comprimento desse arco AB. Se ele quer saber o comprimento, eu vou ter que descobrir o valor de L. Eu já sei que alfa é 60 graus, tá vendo aqui? Sei também que o raio é 0,5 metros. Se o comprimento do pêndulo é 0,5, significa dizer que o raio é 0,5, tá bom? Então, vamos fazer as substituições aqui, para encontrar justamente o valor de quem, gente? O valor de L, que é do comprimento. Você quer saber o valor de L? Então, 60 graus é igual a L, que eu quero encontrar, dividido pelo raio, que é 0,5. Vê só, sendo que eu preciso saber quanto é 60 graus em radianos. E a gente sabe que 60 graus em radianos é quanto? Vamos dar uma olhadinha lá naquela tabelinha. 60 graus vai ser 180 dividido por 3, que é π sobre 3. Então, eu venho aqui, e substituo. π sobre 3, tá bom? π sobre 3 é igual a L sobre 0,5, tá? Sendo que π sobre 3, fazendo aqui meio pelos extremos, né? Eu vou multiplicar π sobre 3 por 0,5 vezes 0,5, que é igual a L. Porém, π sobre 3, para ficar uma multiplicação melhor aqui, não é a mesma coisa 0,5, não é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é igual a 1 sobre 2. Então, eu vou pegar esse π sobre 3 aqui e vou multiplicar por 1 sobre 2, que dá igual a L, que é justamente o valor que eu quero saber, que é o comprimento do arco. Multiplicando aqui, vai ficar π sobre 6, ou seja, esse valor aqui do comprimento vai ser π sobre 6. Mas π sobre 6 o que, gente? Π sobre 6 metros, porque ele colocou aqui, ele expressou o valor, o comprimento é 0,5 metros. Então, esse comprimento é π sobre 6 metros, tá bom? Não esquece, não confunde os valores aí, Tá vendo que aqui ficou em radianos e aqui eu tive que transformar 60 graus em π radianos, que é π sobre 3, que no final esse comprimento aqui, o comprimento do arco, que é uma medida linear, ficou π sobre 6 metros, tá bom? Não esquece, vamos fazer a revisão aqui rápido. Não esquece sobre as unidades de medida, que é radiano e grau, e que eu posso fazer a correlação de um para o outro, tá bom? Eu posso fazer essa equivalência, sabendo que π é 180 graus, eu posso brincar aqui, sempre fazer essa transformação, tá bom? E dessa formulazinha aqui, que é justamente sobre esse ângulo aqui, o valor desse ângulo central, que é igual ao comprimento desse arco dividido pelo seu raio, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou aqui para solucionar ou tentar, na medida do possível, solucionar a dúvida de vocês, tá bom? Cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!